3, a primeira sessão, reabilitação fisioterapêutica dos traumatismos de membro superior, certo? Então, antes de tratar, nós precisamos avaliar este paciente, certo? Assim como qualquer caso clínico, qualquer outra patologia, a gente vai colher a primeira coisa é descobrir o que aconteceu para esse indivíduo ter essa lesão, tá? Aqui, mais específico, falando de fratura, eu vou precisar saber a descrição desse trauma, né? Como que ele aconteceu? Foi uma queda? Foi algo que caiu em cima do braço? Falando de membro superior, né? Foi um acidente de moto, de carro? Foi arma de fogo, arma branca? Foi um acidente de trabalho, um acidente doméstico? Então, eu preciso identificar e descrever como que foi esse trauma, né? Em cima disso, eu já vou saber mais ou menos a velocidade, a carga e a gravidade do trauma, certo? Depois é importante também eu lembrar do histórico de tratamentos, né? Que esse paciente já fez. Ele ficou quanto tempo com gesso, quanto tempo com tipóia, fez cirurgia, colocou placa, colocou pino, fez só com fio de quiche, fez fixador externo. Como que foi esse tratamento dele, certo? Importante a gente lembrar também que às vezes a gente pega paciente do SUS, né, que acaba tendo que esperar a vaga de cirurgia e fica aí uma semana, um mês já peguei paciente que ficou um mês no hospital esperando a vaga para operar, certo? Então a gente já sabe que essa consolidação, essa reabilitação vai ser um pouco mais lenta, pode ter agravantes infecciosos, né? Que a gente precisa estar cuidando dentro desse tratamento. Depois é importante a gente ver o relato das limitações e os gestos que geram dor, tá? Porque provavelmente é por isso que ele está nos procurando, né? Porque ele tem alguma limitação ou porque ele tem alguma dor. Porque geralmente quando eu tiro o gesso e a pessoa fica bem, sem fraturas, sem dor e sem nenhuma limitação, ele geralmente não procura fisioterapia. Mesmo que o médico prescreva, o paciente acaba não procurando, tá? Então, a gente vai procurar saber o que limita e o que gera dor nesse paciente, qual o movimento, certo? Quais, né? Movimentos ou posturas, ou posição de dormir, por exemplo, que gera dor, tá? Horário do dia, tem algumas dores que doem mais durante a manhã, outras à tarde, enfim, a gente vai ter que descobrir isso. Depois, na inspeção, mais uma vez, tá, gente? A gente vai acabar repetindo esse conteúdo toda vez que a gente falar de avaliação, certo? O que a gente precisa ver? Temperatura, coloração da pele, se tem edema, se tem hematoma, se tem cicatriz, que tipo de cicatriz é uma cicatriz antiga ou uma cicatriz recente, certo? Depois, na palpação, eu vou palpar o tecido onde ele relata dor, certo? Os locais onde ele relata dor é o principal ponto, né? O paciente falou: tenho dor no ombro, então palpe esse ombro. Identifique, vá ao ponto até você encontrar onde gera a dor dele. E em cima disso, eu palpei. O que eu vou escrever na ficha, gente? Alguém me ajuda? Liga o áudio aí? Sem medo, vamos compartilhar hoje. O que eu escrevo no item palpação de uma ficha? Alguém me ajuda? Ativem os áudios aí. Mariana, pode falar. O que a gente fala? Escreve na palpação do item da ficha de avaliação, gente. Por exemplo, de uma fratura de ápice do úmero.
Tá me ouvindo? Prof, ver se tá firme, mobilidade, localização, ver a dele se tá aderente ou não, essas coisas? Isso. Escrever onde que ele tem dor, se tem mobilidade, se tem aderência, certo? Professora, Eu também coloquei pode aqui. se a especificidade do músculo, se tá, diminuiu a massa muscular, essas coisas, por exemplo, perna e braço também? Tá. Quando a gente fala de massa muscular, a gente fala do quê? Como que a gente mede essa diferença de massa muscular de um membro para o outro? Agora esqueci. Hum? O que a gente usa para medir a diferença de um membro para o outro de massa muscular? Para avaliar? Esqueci. Coisa de costureira. Com a fita, prof, eu já fita respondi. métrica. Isso, com a fita métrica. Simetria Então, que a fala? fita perimetria, né? Eu vou avaliar com a fita métrica a circunferência do membro, certo? Então, a perimetria, eu até coloquei ali o primeiro item, né? Exame físico. Ele entra no exame físico, tá? A perimetria, e é muito importante a gente avaliar depois de fratura, porque qualquer período de imobilização, certo? Com gesso, com tipóia, com bota, enfim, vai gerar diferença de volume muscular do lado esquerdo para o lado direito, tá? Então é bem importante a gente avaliar isso para saber até que ponto eu quero chegar, né? Até que ponto eu tenho que aumentar o volume muscular daquele membro. Tá ok? Prof, Só a senhora não tá retomando conseguindo, lá. não? Não, Hã? não tô... Agora eu tô te ouvindo. Ué, eu respondi primeiro aí? Não ouvi, Débora. Desculpa. Eu tô aqui, Agora eu hein? estou te ouvindo. Então tá bom. Vamos lá. Cadê as webcam ligadas, gente? Que eu quero ver a cara de vocês para ver se vocês estão pelo menos assim concordando, entendendo, com cara de que estão A hora que eu acompanhando ou terminar não. a hora que eu terminar de tomar sopa, aí eu apareço. Ai, tá bom. Eu tô com a Mari cara lá. inchada, o meu avô faleceu. Vixe, Maria. Vamos lá, gente. Vamos lá. Na palpação, a gente vai escrever o local onde o paciente está sentindo dor, né? Então, dor na região proximal do trapézio, na região distal do trapézio, ou dor à palpação da extremidade mais distal também do húmero. Enfim, a gente vai descrever a localização da dor, certo? E aí também a gente pode descrever nisso se essa dor se irradia, né? Porque às vezes é uma dor localizada. Ah, ele fala, ah, dói aqui no meu ombro. Aí você vai lá, aperta no ombro e ele fala, nossa, deu choque lá na minha mão, certo? Então a gente pode aproveitar esse ponto doloroso que a gente vai descrever e descrever também como que é essa dor, que é uma dor com irradiação, tá? O tônus muscular. O tônus muscular, então, é o estado de contração do músculo em repouso, certo? A gente avalia palpando, quando a gente palpa, a gente vai sentir essa diferença de tônus de por exemplo, um bebezinho. Quando a gente pega um bebezinho recém-nascido, ele é todo molinho, molinho, né? Parece que a gente tá pegando assim uma, uma espuma da NASA, né? Eu brinco, é uma espuma da NASA que a gente palpa, é fofa, certo? Mas quando o indivíduo, a criança vai crescendo, esse tônus vai aumentando, porque ela vai tendo mais força muscular, né? Quando ela é bebezinha, ela é molinha porque ela não realiza nenhum movimento. Para que ela vai ter um tônus aumentado, certo?
nenhum movimento não, nenhuma função motora, né? Mais avançada, não engatinha, não firma ainda, enfim. Conforme a criança vai se desenvolvendo, esse tônus também vai aumentando, tá? Então, o tônus muscular a gente avalia pela palpação, certo? Eu vou sentir se esse músculo, ele é um músculo extremamente flácido, que ele cede muito quando eu aperto, ou se ele é mais rígido, né? Quando eu palpo, eu sinto uma firmeza nesse tecido. Além disso, eu vou avaliar por um movimento rápido e brusco. É assim que eu avalio o tônus muscular. Eu vou pedir para fazer um movimento passivo desse membro, certo? De uma forma rápida e brusca. E vou ver como que ele vai responder. Se ele vai ser extremamente mole ou se ele vai ser dar uma certa resistência, mas vai ceder ao movimento, ou se vai ser rígido, né? Que aí eu vou pensar numa hipertonia de caráter, então, neurológico, por algum comprometimento neurológico, tá? Ou, cuidado aí nessa avaliação de tônus muscular, que às vezes a gente vai fazer um movimento rápido e brusco, depois de uma fratura, por exemplo, na região do cotovelo, e o membro não cede e a gente vai falar, então aumento de tônus. Será? Ele acabou de ter uma fratura no cotovelo, provavelmente ele está tendo uma rigidez articular, tá? Cuidado para não confundir tônus muscular com rigidez articular. Quem não está deixando o movimento ir é a articulação ou é o músculo, tá? Isso a gente vai descobrir pelo histórico do paciente, se ficou muito tempo imobilizado, se passou por algum trauma, alguma fratura nessa região articular, as chances da resistência, a rigidez ser mais articular do que muscular é maior, tá? No exame físico, falamos da perimetria, né, para a gente avaliar, então, o trofismo muscular, tudo bem? Trofismo muscular, avaliamos pela perimetria. Testes especiais, pensando em membro superior, teste de Fallen, de Neer, de Speed, de Ergason, todos aqueles testes que a gente estudou lá em DFF, certo? Força muscular, vou avaliar o grau de força muscular desse indivíduo, de 0 a 5, né? 0 não vence a gravidade, 1 tem um esboço de contração, 2 inicia o movimento, mas não consegue vencer a gravidade, 3 vence a força da gravidade, 4 só um pouquinho aqui. Quem está querendo tomar controle da apresentação? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, cuidado onde vocês cliquem aí, porque senão vocês mudem a apresentação aqui que eu tô fazendo, tá? Do slide. Parei no 4, né? De força muscular. Força muscular 4 vence resistência leve. Resistência grau 5, uma resistência já de moderada a alta, tá? Depois, a gente vai precisar avaliar a sensibilidade e os reflexos, tá? Isso a gente não avalia só em paciente neurológico, precisa avaliar no ortopédico também. Geralmente, a região de fratura, onde existe uma cicatriz grande, o indivíduo vai ter redução da sensibilidade. E por isso a gente tem que cuidar com o uso de eletroestimulação, certo? Porque nessa região ele vai ter dificuldade de sensibilidade, então a gente tem que controlar melhor a intensidade desses aparelhos, pensando em eletroestimulação ou em algum recurso térmico também, onde ele vai perder essa regulação térmica, tá? E reflexos também, pensando que uma fratura pode também comprometer o sistema nervoso, certo? Um nervo periférico, e aí esse indivíduo tem uma hiporreflexia por conta disso, e eu preciso avaliar até que ponto, né? Geralmente após logo que tira o gesso ou tira a tipóia,
esse reflexo está meio diminuído. Mas conforme a reabilitação vai se desenvolvendo, ele vai se normalizando, tá? Então, isso precisa ser avaliado sempre, tá? Para ver se tem um comprometimento neurológico ou se foi só por conta da imobilização mesmo, tá? Depois, eu preciso descartar se a dor que o paciente está me relatando é só referente ao trauma que ele relatou inicialmente, ou se tem alguma outra coisa, certo? E o que seria essa outra coisa? Poderia ser uma lesão cervical ou uma lesão torácica, tá? Que são as regiões mais próximas do membro superior. Então, eu tenho que descartar que esse comprometimento, esse relato de incômodo dele em membro superior, não tenha nenhum comprometimento associado com cervical ou região torácica. Pensando, cervical é só coluna mesmo, certo? Mas na região torácica eu também posso ter alteração de costelas, né? Alguma fratura de costela, alguma malformação, até mesmo alguma doença pulmonar que está gerando alguma restrição de ventilação. O paciente está mudando a postura por conta desse déficit respiratório, está desenvolvendo uma dor em membro superior. É possível, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado para eu descartar outras possibilidades que estão gerando dor nesse paciente, tá? A avaliação postural é muito importante na parte da ortopedia e geralmente ela vai nos dar alguma ideia do que está acontecendo, né? A gente faz uma avaliação postural, a gente pega o paciente e vai falar assim, esse aí já fica muito tempo sentado, né? Quando geralmente tem a retificação da lombar, ou tem o ombro muito caído, né? Que digita muito. Então a gente já vai associando essas alterações posturais com o provável mecanismo de trauma que está levando esse paciente a ter dor, tá? Outra coisa importante da avaliação postural é que depois de um trauma, de muito tempo imobilizado, toda a região ao redor de onde estava imobilizado vai se tornar um pouco mais fraca, né? Vai perder essa força muscular e a gente precisa recuperar e entender que o corpo vai pender para esse lado mais fraco, tudo bem? Então, e o lado que ficou preservado vai estar sobrecarregado. Então, a gente precisa tentar entrar no equilíbrio, né? Entre lado imobilizado e lado que foi preservado. Depois eu preciso identificar com esse paciente sobre as atividades de vida diária dele, as AVDs, quais estão prejudicadas, quais estão preservadas, para que a gente possa colocar isso como meta do nosso tratamento, certo? Mais do que tudo, geralmente, né, os pacientes querem ser independentes, não querem que a dor atrapalhe isso. Então, é em cima dessa AVD que ele tem maior limitação que a gente vai trabalhar também, além da queixa principal, certo? Postura doméstica e postura laboral, certo? Em casa e no trabalho. Eu preciso saber como que é isso na vida dele, né? E eu, com agora todo esse movimento, né? O CREFITO liberou para os fisioterapeutas o teleatendimento, certo? Eu, particularmente, ainda não consegui fazer um teleatendimento com o perfil dos meus pacientes, ainda não admite esse tipo de teleatendimento, mas eu já vi relatos de colegas que, por meio do atendimento online, né? O fisioterapeuta está aqui, igual eu estou conversando com vocês, o paciente está mostrando para ele como que ele está fazendo o exercício, e o fisioterapeuta está do outro lado, observando se o paciente está fazendo isso certo, né? O movimento certo. E isso deu a oportunidade para os fisioterapeutas conhecerem o espaço físico da casa dos pacientes. E aos poucos irem reajustando isso na rotina dele, né? Melhorar a ergonomia doméstica, porque antes a possibilidade do fisioterapeuta ir até a casa do paciente era mais remota. E agora, dentro da consulta online, o fisioterapeuta consegue visualizar
o ambiente da casa e ir realizando os ajustes para facilitar e melhorar ainda mais a conduta, a evolução da paciente, tá? Então, são alguns pontos positivos que isso tudo vem trazendo, certo? E eu coloquei ali, por último, os exames de imagem, tá? Que eu já compartilhei isso com vocês em sala, que eu deixo para olhar os exames de imagem por último. Eu avalio tudo primeiro, depois eu olho o exame de imagem, porque o nosso cérebro é muito esperto, né? Quando a gente pega um exame de imagem e vê aquilo que está na imagem, quando eu vou examinar esse paciente, palpar, fazer os testes de força muscular, eu vou querer encontrar o que eu vi na imagem, tá? E eu gosto de fazer ao contrário. Eu gosto de ver primeiro e ver se a imagem bate com aquilo que eu vejo, tá? Porque senão o meu exame físico vai só procurar aquilo que tá no laudo médico. E aí a gente perde a chance de encontrar outras coisas, tá? Que estão provocando a dor no paciente. Tudo bem até aqui? Vamos lá? Quem tiver dúvida, me chama aí. Vamos para o primeiro tratamento: fraturas na clavícula e fraturas de escápula. Não vou retomar lá os tipos de fratura de novo, senão a gente vai se prolongar muito hoje. Mas, no geral, para todo e qualquer tipo de fratura, né? Fraturas estáveis, que são aquelas fraturas com dois fragmentos, que não deformaram o membro de uma forma tão evidente, né? Que tem fragmentos que estão estabilizados, que não são vários. O tratamento é feito com gesso ou uma tipoia, certo? Aqui pensando em clavícula e escápula, que são ossos que não tem como você engessar, né? O ombro do paciente, engessar a escápula. Não tem como, tem que imobilizar o membro, né? Porque a partir do momento que imobiliza o membro superior, nem escápula nem clavícula vão mexer, certo? Então, em fraturas mais estáveis, a tipoia é adotada como tratamento, e aí o tempo que vai ficar com essa tipoia que muda, né? Geralmente, a cada 15 dias é feito um raio-x para ir acompanhando qual que é a evolução dessa fratura. Se está consolidando, se não está, se tem algum processo infeccioso ou não, tá? E depois nas fraturas cominutivas, que é onde a gente tem mais de 2 fragmentos, o tratamento provavelmente vai ser cirúrgico, certo? E aí aqui eu coloquei a imagem para vocês da placa, da haste com os parafusos, certo? E o uso da tipoia nesse tratamento conservador. E também depois de uma cirurgia, geralmente é passado para o paciente o uso de tipoia também, mas daí por menos tempo, certo? Quando não é cirurgia, o tratamento vai ser um pouco mais prolongado, tá? Então, eu coloquei aqui a pergunta: quando que vai começar a fisioterapia? Quando iniciar a fisioterapia de uma fratura na clavícula e na escápula? Quem pode me ajudar? Quando o médico ortopedista liberar, né? Que já tiver bem. Quando o médico liberar. Geralmente é esse o raciocínio mesmo. E geralmente eles não encaminham para fisioterapia antes disso, certo? Eu comentei com vocês em sala de aula que a gente pode sim fazer algo pelo paciente mesmo quando ele está imobilizado, né? Pensando em redução de edema, em alteração postural, trabalhar o outro membro, né, que não tá fraturado, tentar evitar as outras comorbidades, certo? Mas nunca que esse paciente chega para a gente para esse tipo de tratamento. Geralmente ele vem só depois que o médico libera para a reabilitação de fato desse membro que foi fraturado, tá?
Então, a fisioterapia vai iniciar antes da imobilização, de tirar a tipoia, por exemplo. Eu posso trabalhar o outro membro inferior, trabalho de postura, ensinando a, a como tentar ter um pouco mais de manualidade, né, usando a tipoia. Enfim, as orientações de banho, dormir com tipoia. Oi. Se caso acontecer, não sei se já aconteceu, só uma curiosidade, o fisioterapeuta mexe aí e dá um problema, o que acontece? Se o médico não liberou ainda para reabilitação. Dá problema para... Ops. Gente, só um pouquinho. Eu vou pedir para vocês não mexerem nos slides, tá? Opa, peraí. Abri ela a aula errada. Acontece, Débora, que dá problema sim. Pode acontecer. É um erro de fisioterapeuta. De que começou um tratamento não antes da hora, mas fez o que não deveria naquele momento, certo? Mexeu com algo que não poderia mexer, tá? Então, no membro fraturado, uma punição? Isso. Não necessariamente, a não ser que se o paciente não entrar com processo contra você, não vai ter nenhuma outra punição. O médico podia vir com coisa e caçar o registro. Não chega a esse ponto, não. Não. A não ser que seja algo que prejudique a vida do paciente de uma forma, assim, muito brusca, entendeu? Mas por isso que eu tô falando para vocês. No membro fraturado, a gente só vai começar a mexer quando o médico liberar de fato, porque daí a gente vai saber que isso está consolidado ou que já tem um calo duro aqui nessa fratura, certo? Agora, no restante do corpo que não fraturou, a gente pode mexer, certo? Com todo o cuidado, ok? Então, só para vocês se orientarem quanto a isso, né? Quando que eu posso começar a fisioterapia? Enquanto ele está imobilizado, eu tenho todo o restante do corpo para trabalhar, certo? Agora, no membro fraturado que lesionou, eu só vou mexer de fato quando essa fratura estiver consolidada ou com pelo menos um calo de mole para duro, tá? Em processo de consolidação. Gente, quem que tá mexendo aqui, que tá clicando em assumir o controle da apresentação? Cristiane apareceu aqui. Vou pedir para você, por favor, não mexer, porque senão sai a apresentação aqui, tá? Vamos lá. Depois sobre as luxações. Então, o livro de vocês trouxe sobre a esternoclavicular e a acromioclavicular, certo? Então, o tratamento geralmente vai ser feito com a redução. O que é a redução? É uma manobra para reposicionar o membro, tá? Que é feito também em casos de fratura, mais comum em casos de luxação, que o paciente vai para o pronto atendimento com o membro totalmente deslocado. Então, é feita uma manobra, faz uma anestesia local, pensando em membro superior, né? Uma anestesia local, e nessa anestesia, o médico vai colocar no lugar a articulação que está deslocada, certo? Aqui, pensando em esternoclavicular, que é uma articulação que não tem uma mobilidade tão grande, tudo bem? E em casos que eles não conseguem fazer a redução,
vai ter que ir para a cirurgia para reposicionar essa articulação, tá? E depois o tratamento conservador vai ser feito com tipóia, certo? Nas luxações da acromioclavicular, o tratamento também é basicamente o mesmo, conservador, com uso de tipóia, e nos casos do tipo 4 e 5, que são essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, onde a clavícula vai se distanciar totalmente do acrômio, aí sim vai ser necessário alguma cirurgia, certo? Porque daí eu já vou saber, o comprometimento também vai ser ligamentar. E aí precisa desse reparo, né? Ligamentar para estabilizar essa articulação, tá? E aí, nesse caso, como que a fisioterapia vai atuar em caso de luxação, pessoal? Já pedi para vocês aquela vez no trabalhinho, né? Para falar da atuação da fisioterapia na luxação. O que o fisioterapeuta vai fazer em caso de luxação? Qual é o principal raciocínio? Alguém me ajuda? Fala, Wesley. Tá, no caso da luxação, se o paciente tiver com dor, primeiro vai trabalhar no quadro álgico, depois no fortalecimento muscular. E como que é esse fortalecimento? Pensando em membro superior. Que tipo de músculo que eu quero trabalhar? Vai pegar o músculo deltoide, músculo os músculos torácicos, deltoide, redondo maior, redondo menor. Que são, aí, pensando infra, supraespinhal, né? Manguito rotador, né? Pensando em ombro, a gente pensa no manguito rotador, que são os músculos estabilizadores, tá? Então, em qualquer tipo de luxação, eu preciso pensar nos músculos estabilizadores da articulação, porque são eles que vão dar esse respaldo para que essa articulação não se desloque novamente, tá? Então, é mais ou menos por aí que tem que caminhar o nosso raciocínio. Não ficar só preso em fortalecer bíceps e tríceps, por exemplo, tá? Eu preciso pensar nesses músculos rotadores que vão permitir essa estabilização, pensando em ombro, tá? E membro superior como um todo, punho, cotovelo, vai trabalhar em harmonia quando aqui em cima estiver estabilizado, tá? Então, no geral, a gente sempre trabalha estabilizadores de ombro, tá? Em todo e qualquer tipo de luxação de membro superior. E vamos lá. As fraturas da extremidade proximal do úmero, certo? Então, proximal são aquelas mais próximas do nosso corpo. O objetivo desse tratamento vai ser permitir a consolidação com o mínimo de perda da função e da amplitude de movimento, porque essa fratura já está mais próxima da glenumeral, tudo bem? Então, quanto menos limitação eu tiver, o que isso quer dizer? Quanto menos tempo esse paciente precisar ficar imobilizado, mais chance eu vou ter de recuperar ele com menos perda de funcionalidade, tá? Então, por isso que acaba que às vezes a cirurgia é uma opção para acelerar isso aí, tá? Porque quando faz a cirurgia, eu sei que ele não vai precisar tanto tempo de mobilização. A gente até brinca, olha, daí o seu osso não sai, porque tem haste e tem parafuso, né? Então os fragmentos não vão se deslocar. Diferente do gesso, que já vai demorar mais, porque eu vou precisar esperar o tempo de consolidação do corpo. Então, tudo que é próximo de articulação, acaba que a opção cirúrgica é bem vista,
para evitar esse longo período de imobilização, tá? Então, a cirurgia é feita nas fraturas que apresentam o desvio desses fragmentos, e a fisioterapia vai começar a partir da presença de um calo ósseo estável, que a gente já tinha comentado antes, né? Quando que eu vou começar a fisioterapia? No membro fraturado, quando o calo ósseo estiver estável. Então, nessas fraturas do proximal do húmero, é preciso ter a prevenção do ombro congelado, como eu disse para vocês, é muito próximo da glenomeral. As chances desse indivíduo ficar com restrição articular é maior. Então, por isso eu vou pensar numa mobilização precoce, a partir do momento que o médico liberar, analgesia, certo? O alívio da dor e o fortalecimento muscular progressivo, tudo bem? E aqui eu coloquei para vocês cuidado com a carga extra nesse fortalecimento, tá? Pensando em membro superior, por exemplo, eu vou fazer aqui um exercício de adução e abdução do ombro. Não vai colocar lá, sei lá, 15 quilos de cara, né? Pensando em extremidade do membro, essa extremidade, se você coloca muita carga na extremidade, a sobrecarga da outra, do membro, dessa alavanca de força do movimento, vai ser maior. E pensando numa fratura proximal de húmero, não é isso que eu quero, tá? Então, eu vou começar com alavancas pequenas de movimento, para depois evoluir para alavanca maior e com uma carga da extremidade progressiva também, certo? Entenderam o raciocínio, gente? Tudo bem? Sim. Beleza, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem para quem nunca viu isso, né? Isso é uma redução de um ombro, tudo bem? O que isso quer dizer? O médico vai tentar colocar esse ombro no lugar, tá? Essa aqui é manobra de ortopedista, né? Tá aqui, manobra de tração e contração. Eu peguei de um artigo, depois eu passo para vocês aqui a referência. Além dessa manobra, onde ele vai tracionar com o membro em abdução, tem uma outra manobra que ele traciona com o ombro em flexão, aqui, a 90, e ele traciona e reposiciona esse ombro. Mas aqui existem, então, dois tipos de redução. A redução incruenta, que é a fechada, que é como essa aqui da imagem, o paciente está com anestesia local só, e é feita a manobra de tração para reposicionar o membro. E a redução aberta ou cruenta, que é, então, uma redução cirúrgica, tá? Aí vai precisar ter o corte do tecido, da pele, né? Para reposicionar esse membro e, quem sabe, aí fixar algum ligamento que tenha sido rompido. Mas, no geral, numa luxação de glenomeral traumática, então, né? Sempre vai ser traumática, porque sempre vai ter que ter um evento com uma carga, uma velocidade maior para conseguir luxar isso, certo? Vai ser por meio de tipóia, por 15, 30 dias, e depois a fisioterapia, certo? A tipóia, ela é vista com alguns estudos já não querem mais ela por tanto tempo, né? 15 dias já é mais do que o suficiente e ainda gera muita perda funcional para esse paciente, certo? Então, eles tem autores, tem alguns fisioterapeutas que defendem que não precisa de tipóia, né? Depois de uma luxação. Mas isso tudo vai depender do grau de comprometimento tendinoso, ligamentar, de cápsula da glenomeral, para saber se ele vai precisar, de fato, ficar imobilizado ou não, tá?
Então, casos e casos, isso tudo precisa ser estudado. Porque também não tem como, né? Tem lá ligamento, tendão, cápsula, tudo foi lesionado por conta da luxação. E vai querer manter o membro em movimento, enquanto não manter o repouso, não tem a cicatrização natural desse tecido, certo? Então, são casos e casos. Cada caso precisa ser estudado de uma forma separada, tá? Depois da fratura da diáfise do húmero. Onde que é a diáfise do húmero, gente? Me ajuda aí. Quem pode me ajudar? Vamos, senão a gente não acabar hoje. Onde está a diáfise do húmero, gente? Se essa caneta fosse um número, onde está a diáfise? Na ponta de cima? No centro do osso. No centro do osso, tudo bem? Então, a diáfise é no centro do osso. Então, aqui eu tenho as epífises. Então, aqui no meio, a diáfise. E entre a diáfise e a epífise, a metáfise. Tudo bem? Que a gente falou na semana passada, né? Então, fratura da diáfise do húmero. Eu quebrei esse húmero no meio. Tudo bem? Então, ele é uma fratura que responde bem à imobilização com gesso e com tipoia. E olha lá, após cerca de 3 semanas com o início da formação do calo ósseo, ainda mole, mas já existe um calo ósseo, o gesso, então, vai poder ser substituído pelo tutor funcional. Tutor funcional é essa imagem aqui, ó, essa órtese que é colocada no membro, que vai dar mais mobilidade, né? Vai liberar, então, o cotovelo, vai ter um pouco mais de liberdade de ombro, punho, porque enquanto estava com o gesso precisava estar imobilizando o cotovelo também. O tutor funcional já permite esse grau de movimento maior que o gesso não acabava restringindo, tá? Isso tudo pensando em dar funcionalidade para o membro para evitar longos períodos de imobilização, como eu disse para vocês, tá? Vamos lá, depois eu falo um outro comentário. Fraturas de cotovelo. Qual que é o perigo de uma fratura de cotovelo, gente? Alguém tem noção? Milena, Andriele, que assistir a aula. Repete a pergunta, não entendi. Qual o problema, o perigo, né? Qual o agravo que seria de uma fratura do cotovelo? A mobilização, a amplitude de movimento do braço, quer dizer, da parte de baixo, né? Não do ombro. No caso, como fala? Perder a sensibilidade das mãos. Pode perder a sensibilidade, se comprometer algum nervo. Mas aí ele estava falando de perder a mobilidade, né? Mobilidade não do ombro, então do cotovelo, né, Yuli? Porque a fratura no cotovelo. Isso. Uhum. Porque dependendo como que fala, quando a gente vai mobilizar o braço, se a gente mobilizar errado e ele, da última aula que a gente falou que o osso ele pode colar errado. Consolidar. Isso, e a gente não conseguir fazer o movimento do cotovelo. Isso, é exatamente isso, tá? Sempre que a fratura for próxima de uma articulação, tá, pessoal? Cola isso na mente de vocês. Sempre que a fratura for próxima de uma articulação, as chances dessa consolidação levar a uma restrição de movimento é maior, tudo bem? Então, no cotovelo, o tratamento, eu coloquei os tipos, né? Na intercondilar, vai ser o tratamento conservador com gesso ou cirúrgico
para permitir uma mobilização precoce, ó. Depois que faz uma cirurgia, a consolidação, o reparo da fratura por cirurgia, a mobilização pode acontecer 2 semanas depois da cirurgia, tá? Então, vai evitar longos períodos de imobilização. Já com uma fratura do capítulo humeral, aquele processinho pequenininho que eu mostrei para vocês na aula passada, geralmente vai ser por meio de cirurgia, e aí vai ter que ter, sim, a mobilização ainda mais precoce. Após 1 semana de pós-operatória, geralmente já é liberada a mobilização por meio da fisioterapia, tá? Principalmente quando tem cirurgia, gente. A gente daí já fica mais seguro. Tem gente que tem medo de tratar uma fratura com cirurgia, né? Mas a gente tem que ter, na verdade, mais segurança, que aquele fragmento não vai sair do lugar, tá? Mas sim, com todos os cuidados, mas vai permitir a mobilização precoce desse membro, que se tivesse no gesso não ia dar para fazer, tá? E depois a fratura do olecrano, né? O verdadeiro cotovelo, né? Formado pelo processo chamado olecrano da ulna. E essa fixação vai ser feita pela tala axilopalmar, que é essa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Que vem aqui, não chega nem a pegar na axila, né? Mas vai até a palma da mão. Mas ela ainda dá um pouco mais de liberdade do que o gesso, tá? Mais leve, mais fácil de higienizar. E aí eles vão pedir para consolidar, usar a tala a 90 graus, nessa angulação de 90 graus, que acaba sendo uma angulação mais funcional. Do tipo, se consolidar errado em fixação, vai consolidar dobrado, que pelo menos ele vai ter mais função. Mas não é essa a ideia, não é que ele leve a restrição de movimento, que depois que tirar, que consolidou, o cotovelo vai ter a mesma mobilidade, tá? Mas não é o que geralmente acontece, tá? Geralmente, esses pacientes ficam muito tempo imobilizados e acabam chegando para a gente com bastante restrição de movimento, tá? Então, tudo que for fratura próximo da articulação, cuidado que pode consolidar errado, levando a restrição, então, articular, ok? Fraturas da cabeça do rádio. Então, o tratamento vai ser conservador e a reabilitação precoce para essas fraturas sem desvio, certo? Conservador gesso, geralmente gesso mesmo, né? O cuidado vai ser para o desenvolvimento, não desenvolvimento da pseudoartrose, então pseudo vem de falso, tá? Então, uma falsa artrose nessa região, que é a formação de um tecido fibroso, onde deveria ter, então, a consolidação óssea. E aí dá uma imagem de que está consolidando, mas não está, né? É só tecido fibroso. Então, tem que cuidar com isso, porque é uma região também próxima de articulação, que vai exigir esse cuidado por meio da mobilização. A imobilização também pode ser feita com tala, só nos primeiros dias, para dar mais conforto e analgesia, e depois iniciar, então, as mobilizações passivas e ativas, tá? O livro de vocês até cita os movimentos de flexão, extensão, prono e supino, que é onde o rádio vai deslizar em cima da ulna, tá? Então, são movimentos aparentemente que eram só de punhos, mas vão mexer sim com a cabeça do rádio, tá? Aqui, fraturas isoladas e com desvio, o tratamento é por redução cruenta, né? Redução por meio de cirurgia, com fixação interna, tudo bem? Então, se o fragmento se desvia um do outro, vai ter que ter uma cirurgia para reposicioná-los, então fixá-los. Fraturas da extremidade distal do rádio. Então, distal do rádio,
aqui. Tudo bem? Então, o objetivo vai ser a restauração anatômica da região comprometida. No tratamento conservador, deve ser realizada a imobilização e no cirúrgico, a reabilitação precisa ser iniciada no pós-operatório imediato, com o intuito de prevenir a formação do edema, tá? Essa fratura de extremidade distal do rádio também é danada para dar restrição de movimento, tudo bem? Ou de consolidar de uma forma não muito harmonioso, né? Não muito lapidado. É uma região que geralmente quem fratura fica com algum tipo de deformidade, fica com um caroço a mais, né? Parece que cresceu mais osso do que deveria. Professora. A Conhece? pessoa, ela caiu em cima do braço, aí ela fez uma cirurgia para poder restaurar o osso assim, no outro, que não sei como que foi, e aí ela não fez a fisioterapia e formou um calo assim bem grande do lado, onde, por exemplo, ela faz extensão e flexão, mas ela não consegue fazer rotação de punho. Prone supino. Prone supino, isso. Entendi. Às vezes, Yuli, não é nem por não fazer a fisioterapia, é pelo próprio processo de consolidação mesmo, que é uma região que acaba que você vai movimentando mais e ele acaba criando esse calo a mais, tá? Então, quanto mais precoce for a mobilização, melhor. Menos restrito vai ficar e menos chances de desenvolver essas deformidades, tá? E aí vamos falar das fraturas das mãos, certo? Depois eu até posso passar para vocês um caso que eu atendi de fratura da mão de um paciente que teve um acidente de trabalho com um moedor de ração. Pensa bem, que eles, tipo um moedor de carne, ele foi dar o tranco na máquina. E nesse que ele deu o tranco, a máquina pegou, né? Voltou a funcionar e quase moeu a mão dele. Então, ele teve vários traumas na mão, perdeu tecido, músculo, perdeu alguns nervos, e entre isso ele teve algumas fraturas, tudo bem? E o tratamento de mão é um tratamento de coordenação motora mesmo, porque a gente não vai pendurar um halter, né, para malhar o dedo, tudo bem? Mas a gente vai colocar um elástico de dinheiro, certo? A gente vai pegar bolinhas um pouquinho mais pesadas, passar de um pote para o outro. Então, o tratamento vai ser bem, bem lúdico, certo? Com aquela mesa que a gente tem lá na clínica, que agora eu esqueci o nome daquela mesa, mas depois eu mando para vocês. Se alguém lembrar aí, me fala. Canavel, né? Canavel? Mesa de canavel. Isso. Depois eu confirmo com vocês. Mas se não tiver aquela mesinha, não tem problema nenhum. A gente consegue fazer a reabilitação de mão com qualquer outro tipo de brinquedo. Bolinha de gude, Lego, como tá aqui na imagem, né? Cadarço, um lápis, bolinha de papel. A cinésio clássica, tudo bem? Nesse paciente em específico, como ele estava com restrição da amplitude de movimento, ele ficava com os dedos mais em garra. Acho que, se eu não me engano, é o dedo indicador e o médio, que ele tinha os dedos em garra. Então, eu usava muito contrair e relaxar, né? Então, contrai, como forçando ainda mais a flexão, e quando ele relaxava, eu ganhava um pouco mais de amplitude de extensão, tudo bem? Então, algumas dessas técnicas que a gente usa na cinésio dos membros, vai usar nos dedos das mãos, tá? Então, a imobilização, ela geralmente vai envolver punho e cotovelo, então a gente já vai ter que pensar nessas outras articulações também,
que vão sofrer o mesmo déficit, né? Não tiveram fratura, nem o punho, nem o cotovelo, mas para imobilizar a mão, como que eu imobilizo a mão sem imobilizar o punho, certo? Pensando nos tendões dos nossos músculos, precisa imobilizar punho e cotovelo para que a mão fique parada, né? Então, tem que ter um estudo adequado do tempo de imobilização para evitar as aderências. Então, quanto menos imobilizado ficar, menos, eu digo assim, mais do que 15 dias, por exemplo, para imobilização, mais do que isso já começa a gerar déficits funcionais nesse paciente. A reabilitação vai ser, então, reduzir a dor, o edema, o ganho de funcionalidade do membro, certo? E aí eu vou perguntar para vocês assim, antes dessa fratura do escafoide. Pensa, por exemplo, como que eu vou reduzir a dor de uma fratura de mão? Que recurso que eu posso usar numa fratura de mão? Alguém me ajuda para aliviar a dor? Crioterapia. A crio. Até o quarto dia, geralmente a crio funciona, né? Para edema, pensando em edema. Para dor também depois, isso ainda vai funcionar, mesmo passando a fase aguda. O que mais, além de crio? Para dor. Daria de usar ultrassom também? Dá para usar ultrassom. E como que eu vou aplicar o ultrassom, por exemplo, no dedo indicador? Subaquático. Então, vai ter que ser no modo subaquático ou colocar o dedo dentro de uma bacia, né? Assim? Como que você faria, No Wesley? caso, poderia colocar a mão toda, né? E daí colocar direcionar o ultrassom no caso a fratura for no dedo, né? Direcionar o ultrassom pro dedo. Uhum. Mas sim, com a mão toda dentro da bacia, certo? De água, Isso, certo. no modo Com a mão subaquático. toda. Além disso, a Isso. gente pode pegar uma luva, nossa luva cirúrgica de borracha, encher de água, tudo bem? Coloca a luva em cima da mão e passa o eletrodo em cima da luva, tudo bem, Tudo bem. pessoal? É uma outra forma para a gente aplicar ultrassom em dedos, né? Porque são sempre extremidades ósseas, onde fica mais exposto, a gente não pode aplicar o transdutor direto nessas extremidades, tá? E a fratura do escafoide, que a gente falou na semana passada? Como que a gente vai fazer essa reabilitação? Qual que é o problema da fratura de escafoide, gente? Eu não lembro, não. Lembra que o escafoide ele tem pouca vascularização nessa região, tudo bem? E por ser pouco vascularizado, ele tem a chance de desenvolver a pseudoartrose, que é desenvolver fibrose no lugar do tecido ósseo, assim como necrosar essa região, tudo bem? Por não consolidar por não ser muito vascularizada. Então, a fratura de escafoide, principalmente, a gente tem que pensar em não imobilizar por tanto tempo, tá? Ela, principalmente, quanto antes eu tirar essa imobilização, melhor. Daí, mais uma vez, a gente volta para a cirurgia. Acaba que, nesses casos, a cirurgia se torna mais segura,
porque daí eu já sei que o paciente não vai precisar ficar muito tempo imobilizado. Pode começar a mobilização precoce e aí vai evitar ele ter qualquer outro comprometimento vascular nesse membro pelo tempo de mobilização, tá? Agora vamos pensar um pouco. Pensando numa fratura, gente, de membro superior, o que eu tenho que pensar em primeiro lugar? O que mais incomodaria vocês se vocês pegassem um paciente com fratura de membro superior? O que vocês gostariam de melhorar nesse paciente? Acho que primeiro é para você ter qualquer progresso, tanto para ganhar força muscular como o ganho de ADM, teria que tratar o quadro álgico primeiro, né? Uhum. Tratar o quadro álgico, né? Eliminar a dor. Isso é algo que incomoda o paciente e incomoda a gente também, né? Então tá. Além de dor, o que mais, pensando em membro superior, que é importante a gente lembrar? ADM. Na amplitude de movimento. E depois a força muscular. Força muscular. Força muscular, porque a gente vai ter como objetivo principal, e o paciente também vai querer isso, ter funcionalidade, tá? A gente precisa pensar em função desse paciente. Membro superior, principalmente, né? É o que coordenação motora, são funções vitais de se alimentar, de se vestir, de se higienizar, né? Então, quanto mais cedo eu devolver a função para esse paciente, melhor vai ser o nosso tratamento, tá? Então, o nosso raciocínio clínico vai ter que pensar nisso. Eu não quero só eliminar a dor, eu quero dar função para esse paciente. E como que eu trato o membro superior, gente? Eu vou olhar para, por exemplo, uma fratura de diáfise de húmero. Como que eu vou tratar isso? Tratamento tipo objetivo e conduta? Essa é a pergunta. O que eu vou querer melhorar com um paciente desse? Desculpa. Como que eu vou tratar esse paciente? Que tipo de exercício que eu vou fazer? Eu sou a favor do exercício ativos resistidos, né? E como é da diáfise do húmero, exercício de abdução, flexão, extensão de ombro, todos ativos resistidos, né? E aumentando a resistência conforme o ganho de força do paciente, conforme a evolução dele, né? Isso. Então, é bem isso mesmo que o Wesley está comentando, e a gente tem que pensar assim: a fratura foi na diáfise do húmero, foi no meio do húmero, certo? Então, provavelmente essa fratura vai comprometer o ombro? Vai. Vai comprometer cotovelo? Vai. E de forma indireta, vai comprometer punho e dedos. Tudo bem? E de forma ainda mais indireta, vai alterar a postura desse paciente, que vai poder gerar uma dor lombar, uma dor em joelho, enfim. Então, eu tenho que pensar nesse corpo como um todo, tudo bem? Porque uma disfunção vai levando a outras, ok? Então, pensando nisso, eu coloquei aqui o primeiro item, a gente precisa pensar em evitar o edema do membro, tá?
Porque membros superiores, eles tendem a ficar mais para baixo, né? A gente anda com os braços estendidos. Então, a chance dele edemaciar é maior por conta desse posicionamento e, então, essa dificuldade de retorno venoso. Então, como que eu vou evitar o edema de membro superior? Pode falar. Quem me ajuda? Pode falar, Yuli. Como que eu vou reduzir o edema de membro superior? Fazendo drenagem linfática, assim, na hora do nosso tratamento que você quer saber, ou orientações para o paciente no dia a dia? Tudo. Tá, se for orientações para o paciente, orientar ele, deixar da fratura da diáfise do úmero, que você está perguntando, né? Do membro superior em geral. Membro superior no geral. Eu acho que como Ele tá com orientação, o membro superior inchado e demasiado. Como que vai ser nossa conduta? no Eu caso posso das usar aquela. Eu posso usar aquela. Como que fala? Aquela faixa de ombro, não posso? Que ela tem compressão. faixa compressora, Uhum. Tem Tem uma manga compressão, compressora. Isso. Chama uma manga, né? Que ele vai vestir. Essa manga compressora. Ótimo. O que mais? drenagem linfática, Fazer a drenagem linfática. e orientar o paciente quanto ao posicionamento do membro fraturado quando ele não estiver na fisioterapia, né? Uhum. Como que vai ser esse posicionamento? No caso, for o membro superior, o paciente ficar mais tempo. Isso é meio contraditório, porque teria que falar para o paciente ficar mais tempo em posição neutra, deitado, né? Só que não sei se seria a orientação mais correta, né? A gente não precisa pedir para ele ficar deitado o dia inteiro, né? Porque daí ele vai melhorar o edema de membro superior e vai piorar o de membro inferior, né? Vai Muito ficar tempo deitado, sedentário. né? E sedentário. Então a gente pode orientar que ele nunca fique muito tempo com os braços para baixo. Então, mesmo que ele esteja sentado ou em pé, que ele esteja movimentando, né? Fazendo os movimentos de bombeamento ou abrir e fechar as mãos, estendendo e elevando o membro o mais possível que ele puder. E enquanto ele estiver deitado, certo? Não precisa falar para ele se deitar. A gente pede para ele elevar o membro, né? Colocar travesseiros embaixo do braço, ele deita e aí essa drenagem vai acontecer. Dando os estímulos, então, na terapia por meio da drenagem linfática e o próprio movimento ativo é ótimo para reduzir edema, tá? Então, quanto mais movimento esse paciente fizer, menos edema ele vai ter, tá? Então, nas fraturas próximas às articulações, elas tendem a desenvolver a restrição articular, que a gente comentou. Então, por isso, quanto antes mobilizar, melhor. Tudo bem? Quanto antes isso for permitido, melhor. As articulações livres devem ser mobilizadas, então, por exemplo, se eu tenho punho imobilizado, tem que mobilizar cotovelo e ombro. E as articulações livres provavelmente vão ser sobrecarregadas, assim como o membro contralateral, né? Então, eles vão precisar de cuidado, sim. Seja ele preventivo, enquanto está imobilizado, ou seja ele depois, quando for fazer a reabilitação desse corpo, tá? Tudo bem, turma? Tudo. E aí, eu. Oi. Quem falou?
Não, eu falei que tá tudo bem, é porque a internet tá travando, aí eu acho que cortou. Ah, tá. Então vamos lá. Essa foto aqui, alguém já viu esses exercícios aqui? Esse Tá primeiro aparecendo, aqui é o não. do. Eu já Oi? vi, já. Eu já vi lá no centro de reabilitação. Isso. O Então, meu os não tá exercícios, aparecendo, não, professora. os pendulares, ó. Vou voltar e vou ir de novo. Agora foi. O prof, Oi? é muito usado em folders, né? Uhum. Isso, a gente vê nas cartilhas, né, de orientação. Então, esses exercícios aqui, pessoal, geralmente, e ainda tem são os exercícios que a gente pede para o paciente fazer em casa, né? Que ele vai precisar de um cabo de vassoura ou um pezinho que pode ser até uma garrafinha de água cheia, né? Com 1 litro de água para ser o pêndulo, para ele fazer esses exercícios em casa. Observem bem esses tipos de exercícios. O que a gente consegue ganhar com eles? Amplitude de movimento. Amplitude de movimento. Bom, se tiver Amplitude uma de movimento, garrafinha coordenação e a pessoa motora. tiver fraturado. Cortou, Yuri. Parei Ah, porque quando ele falou você aí, eu falou da parei. garrafinha. Ah, tá. Ah, tá. Não, Mas enfim, pessoal, esses exercícios, como vocês disseram, é mais para a gente ganhar amplitude de movimento mesmo, né? São exercícios mais fáceis. Percebam que eles tentam manter uma amplitude segura, né? Do ombro, principalmente. Então, eles vão promover melhorar a amplitude de movimento, dá também consciência corporal, coordenação motora, certo? O cunho de fortalecimento não é o foco desses exercícios. Aqui, quando eu falei da garrafinha, Yuli, são os exercícios pendulares, que a intenção é o que o pezinho puxe o membro para baixo, tudo bem? Dê um estímulo daqui para entendi. baixo, para fazer Mas quando como se fosse praticado, uma tração. quando praticado, por exemplo, esse pezinho, como ela na imagem ao lado ali, ela tá erguendo, tá ali fazendo flexão. Ela não trabalha também um pouco da força, professora? Se esse for o membro fraturado? Sim. Qual que ela tá fazendo flexão, Yulia? Não tô vendo. Flexão não, extensão. Eu falei errado. O último ali, professora, que ela tá com o braço Esse para baixo aqui? e o outro ela levanta para cima. Esse aqui? Que eu Esse tô com o aqui mesmo. mouse? Não tô Vocês vendo o não mouse estão vendo meu sozinho. mouse? Não? Não. Ó, o Não. terceiro, ela tá com um braço para baixo e o outro para cima. Uhum. Nesse caso aí, o braço de baixo que faria que seguraria a garrafa, né? O de cima não teria muito, não trabalharia muita força, só o que tá embaixo. Entendi. E se o de baixo fosse Depende. fraturado, ele teria que colocar um pouco de força, porque 1 litro de água não é tão leve Pesa, por ele ser né? fraturado. Isso. É um Então a mínimo, mas gente trabalha um pouco. não é o foco aqui fortalecimento, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem é assim: esses exercícios são bons? São. Para o paciente fazer em casa, você orienta ele para ele fazer isso em casa. No seu consultório, na sua clínica, onde você estiver atendendo, você tem que dar um plus, né? Fazer algo a mais, certo? Então, esses aqui são os mais tradicionais que são utilizados para membro superior, para ganhar coordenação motora, para ganhar
amplitude em rotação, em extensão, em flexão, em abdução. Então, são os mais tradicionais que existem, tá? E agora eu vou mostrar alguns exercícios que já vêm sendo usados com outro tipo de raciocínio quando eu penso em reabilitação de membro superior. Porque pensa bem comigo. O que vai ser alterado diante de uma fratura em membro superior? Quem me ajuda? O que vai ter de alteração? Vai alterar a força, a amplitude de movimento, propriocepção. E aí, o que isso, motora. na prática, o que isso interfere na vida do paciente? Nas atividades cotidianas dele, Nas né? atividades diárias. Nas atividades diárias, ele vai perder coordenação, ele vai ter menos destreza, né, com os movimentos. E aí, essa reabilitação não vai poder mais ser focada só no cotovelo, só no ombro, só no punho. Eu vou precisar pensar, no mínimo, né, em cintura escapular, tudo bem? Eu tenho que pensar que este membro superior pertence a um corpo e esse corpo como um todo precisa ser trabalhado. E mais proximamente, ele tem a cintura escapular, certo? Então, eu vou precisar melhorar toda essa configuração de ombros, escápulas, clavículas, cervical e torácica, para que essa extremidade, cotovelo, punho e dedos, funcionem em harmonia, tá? Então, é basicamente esse o raciocínio que a gente vai trabalhar a partir de agora. Esses exercícios eu peguei de um artigo, esse artigo que está colocado aqui no final, é um estudo de caso, mas que bem ilustrado, que eu acho bacana vocês pensarem nisso. Olha aqui, o paciente ele está deitado, com o membro, a mão apoiada em uma bola e o cotovelo em praticamente extensão, né? Então, semiflexão. Que tipo de exercício que ele está fazendo? Que é esse aí? Exercício de estabilização, De estabilização? propriocepção. Isso. Estabilização, propriocepção. Isso. O que acontece? Para a gente trabalhar a propriocepção, a gente não costuma fazer lá pensando em membro inferior, né? Colocar o paciente num pé só, no balancinho, no bozu, em superfícies instáveis para ativar a propriocepção. Esse paciente precisa ter propriocepção no braço? Precisa, deve, é necessário, né? Então, este exercício é um exemplo do que a gente pode fazer para estimular a propriocepção, não só de punho, mas também de cotovelo, ombro e escápulas, num trabalho posterior, certo? Então, aqui ele está fazendo um exercício de abrir e fechar, e depois de apertar essa bolinha contra o chão com a força da mão, do membro superior como um todo. E nesse, pessoal, qual que é o benefício desse exercício? Isso aí é para ganho de força. Já pensei em Força. força por causa do halter ali que tá com ele. Uhum. Então, ele tem um halter. E olha o cuidado que teve quanto ao posicionamento do cotovelo. Como a legenda já diz, né? Ele está fazendo um fortalecimento de rotador externo. Tudo bem? Rotador externo. Então, olha o cuidado que eles tiveram em colocar um travesseiro embaixo do cotovelo dele para fazer esse movimento, tá? Porque depois eu quero que vocês simulem aí, deitem assim de lado, coloca o braço de lado e tenta fazer esse movimento. Quem tem um pouco mais de amplitude, o cotovelo vai lá para frente quando você sobe. E aí ele perde a função de fortalecimento. Ele acaba mais mobilizando do que
fortalecendo, tá? Então, o cuidado com o posicionamento do paciente durante o exercício é fundamental para que consiga evoluir no tratamento. Depois, olha esse. O que ele está fazendo, gente? Veja se vocês entendem o desenho, a foto. Isso aí parece Ele que é tá, ele exercício tá de fazendo. fortalecimento associado com Flexão de propriocepção. ombro, né? Como que é? Para me repetir, Aham. eu acho, pelo que está aparecendo, é exercício de fortalecimento muscular associado com propriocepção. Isso, E mais uma vez a propriocepção. É bom para a gente ter alguma ideia, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, fazer trabalho de propriocepção. Primeira coisa que a gente vê é membro inferior, né? E o membro superior, como que eu vou fazer isso? Sim, apertando a bola contra a parede, e além de estimular a propriocepção, ele vai estimular também o fortalecimento de flexores e extensores, mais extensores de cotovelo, né? Nessa semiflexão, né? Que esse exercício é como se fosse a flexão ou o apoio que as pessoas fazem no chão, né, deitada. É possível fazer reproduzir esse movimento em pé com o apoio da bola para dar essa instabilidade e estimular a propriocepção do membro. Professora, Aqui ele independente fez, do membro afetado, é importante fazer com os dois, né? sim, sempre dos dois, tá? Tá. Então, o compro aqui, ele fez bilateral e também fez unilateral. Tudo bem? Sim. Então, inicialmente bilateral, que vai dar mais estabilidade, né? E aí, conforme ele for evoluindo, para unilateral. Uma progressão do exercício. Depois aqui, rotadores externos, né? O fortalecimento com o TheraBand. Além disso, pessoal, deixa eu até pegar aqui uma faixinha para mostrar para vocês. Quando a gente faz esse movimento aqui de rotação, olha aqui o que o meu cotovelo vai tender a fazer. Ele vem para dentro e tende a deslocar. Lá, ele levanta. Tudo bem? O que a gente faz? Geralmente a gente pega uma almofadinha, coloca aqui embaixo, tudo bem? Eu vou manter o cotovelo alinhado ao ombro e aí eu vou fazer o movimento de rotação, tudo bem? Não é com o cotovelo flexionado aqui e nem lá embaixo, 90 graus, né? 90 graus aqui e flexionando. Tudo bem? Flexionando não, desculpa. Fazendo rotação externa com o TheraBand, mas com o cotovelo apoiado aqui na almofadinha, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando for fazer o exercício de rotação, tá? Que eu até Professora, não vi aqui nessa primeira imagem que ele está fazendo o movimento com os dois braços, ele não está com nenhum apoio embaixo, seria interessante ter? É o que eu tô acabando de falar, que ele não tem aqui, né? Ele tá fazendo o movimento, o exercício é bacana, mas que seria interessante que ele tivesse esse apoio, tá? Ou uma almofadinha enroladinha, ou aqueles, não sei se quem já fez o curso de Pilates, se ainda chama de tatu. Quando eu fizer, eu chamava de tatu. É um travesseirinho no formato de uma bola de beisebol, parece. Que eles usam para apoio. Dá para usar aquele lá também, tá? Aqui com o TheraBand para fortalecimento, aí ele tá falando aqui de deltoide posterior, de tríceps também, né? Fazendo essa extensão do ombro.
Depois eu coloquei aqui também os exercícios de Pilates, né? Que vêm sendo muito utilizados, então o indivíduo, o fisioterapeuta pode usar o Pilates como um recurso terapêutico para o tratamento de reabilitação pós-fratura? Pode, claro que pode, né? Basta ele eleger os melhores exercícios que vão se encaixar no quadro do paciente, tá? Depois, uma outra sequência também, pensando muito em estabilizadores do ombro, em manguito rotador, alguns estudos eles citam que essa posição aqui, fazer esse movimento de rotação é mais seguro do que fazer ele aqui, fechado, como eu tinha dito anteriormente, tá? Porque eles entendem que essa angulação é mais segura pelo posicionamento do supraespinhal, que não haveria tanto atrito do supraespinhal com o acrômio, como é aqui. Mais fácil tá? também. A única dificuldade vai ser você dar essa propriocepção para o paciente dele não fazer nem aqui, nem lá embaixo, né? Por isso é legal sempre estar vendo um espelho para fazer esse movimento de forma correta. Então, aqui pode ser feito com um halter na mão ou puxando um elástico fazendo uma contração mais excêntrica, né? E fazendo esse controle tanto na ida quanto na volta do movimento, tá? Esse exercício também de abdução frequente nas academias, né? E este outro em decúbito ventral, que além de trabalhar, a gente fala que é um multiuso, né? Quando ele está aqui embaixo, o pezinho vai fazer uma leve tração do membro para baixo. Além disso, ele vai poder movimentar e então fortalecer essa musculatura posterior da cintura escapular, dando estabilidade para o membro, tá? E depois os exercícios de rotação interna e externa, mas agora em decúbito ventral, tá? Anulando as cargas, de acordo com a necessidade do paciente. Ele tem grau 3 com dificuldade. Então, deita esse paciente primeiro, vai fazer o movimento ativo assistido, que seja, e depois vai introduzindo a carga aos movimentos, tá? Uhum. Além disso, pessoal, eu coloquei aqui para vocês esse primeiro exercício. Olha lá, que exercício que é esse? Famoso. Prancha? Que a moça Abriu é a aqui, né? prancha, né? O que a prancha tem a ver com o membro superior, gente? Travou, eu não ouvi. Alguém falou alguma coisa? Para que eu vou usar o exercício de prancha para reabilitação de membro superior? Exercício isométrico. Isométrico do que, Hugo? Dos estabilizadores de ombro e da coluna. Lombar também. Porque na prancha, quase todos os músculos são utilizados. Trabalhados. Isso. Então, a prancha é um dos exercícios mais completos que a gente tem, né? Trabalha aí membro superior, membro inferior, sustentando e principalmente abdômen, certo? E quando eu penso nesse movimento, para ter a barriga chapada, tem que fazer quantos minutos que a Angélica faz, gente? Pelo amor de Deus. A Angélica diz que faz não sei quantos minutos de prancha diariamente. Já fez de vocês eu não consigo, hoje? 10 segundos eu caio. Tem que ter muito. Eu falo que prancha é um exercício de meditação. Porque se a gente entra em desespero, a gente não consegue nem 5 segundos, né? Então você tem que entrar
eu vou conseguir, aí a coisa vai, né? Antes de eu fazer prancha, eu vou ter que trabalhar os meus músculos, os meus membros inferiores, porque tá fraco, começa a tremer, eu caio. Aí não chega nem a chapar a barriga, que o braço já começa a tremer, não dá. Vamos por partes, Yuri. Vai dar certo. Faz no início. Faz no início. Mas, enfim, quando eu penso em prancha para membro superior, é uma boa alternativa para fazer um exercício de descarga de peso em membro superior, tá, gente? Aqui eu coloquei com o cotovelo flexionado, mas a gente pode fazer com o cotovelo estendido, né? Para aumentar o grau de dificuldade. Ô, professora, E você pode estender um por vez. Tipo, você mantém um flexionado, aí você sobe uma mão, aí sobe a outra e vai descendo. Também tem isso, né? a escadinha, né? Isso, é Mas tipo nível 3. isso. Só que depois, né? Pensando em físio, se ele conseguir fazer isso aqui, já tá lindo, né? Não pós fratura de membro superior. Então é legal a gente fazer a prancha, não necessariamente com essa alavanca de força, talvez no início, talvez esse joelho possa estar encostado aqui no chão também, numa fase inicial, e depois eu ir evoluindo, estendendo os joelhos, depois estendendo os braços, tá? Então a prancha é muito legal, porque também vai trabalhar o core, né? Os abdominais que vão sustentar o tronco numa postura mais harmoniosa e vai dar então mais funcionalidade para as extremidades. É mais ou menos esse raciocínio. Se o core está forte, o restante dos músculos vão trabalhar em harmonia, tá? Então, a prancha é uma das estratégias que a gente utiliza nessa reabilitação, fugindo daquele pezinho, né? Dá, estica, puxa o elástico para cá, puxa para cá, abre e fecha o braço, né? Então, a gente tem que ir além desse pensamento. Eu não posso ficar mais só fazendo isso aqui, né? Nessa reabilitação de membro superior. Eu tenho que pensar no corpo como um todo, em exercícios como eu brinco que, assim, se eu pudesse escolher 2 exercícios na vida, eu escolheria a prancha e agachamento, que são um dos exercícios mais completos que a gente tem, certo? E depois aqui eu coloquei ainda as terapias manuais, né? Nessa reabilitação de membro superior, que provavelmente esse paciente vai desenvolver músculos com espasmo, né? Com rigidez, pontos dolorosos, além das alterações posturais que podem ser corrigidas, né? Aqui a técnica vem sendo o RPG, com as contrações isométricas, mas a gente ainda tem a nossa própria Cinésio, né? Que vem aí trabalhando com esse realinhamento postural, PNF, atividades aeróbicas, a corrida, a natação, bicicleta, que vão auxiliar nesse tratamento da reeducação postural pós-fratura, que é muito comum os pacientes terem bastante déficit por conta dela, tá? Tudo bem de tratamento, pessoal? Ok. Ok. Dúvidas? Ok. Não, por mim tá tudo bem já. Tudo bem? Então, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas nem comentários, essa foi a aula de hoje de reabilitação de membros superiores. Sempre os principais pontos que eu friso da aula de hoje. Fratura instável, provavelmente o tratamento vai ser com cirurgia. Fraturas estáveis, tratamento conservador, gesso ou tipóia ou talas, certo? Fraturas próximas às articulações. Quanto antes eu mobilizar, melhor, certo? Quanto antes a mobilização for permitida, melhor para evitar aderências articulares,
tá? Iniciar a fisioterapia no membro fraturado, apenas na presença de calo ósseo estável. Tudo bem? Tudo bem? Iniciar a fisioterapia só depois que tiver um calo ósseo estável, ok? A reabilitação vai ter que englobar não só o membro fraturado, mas o corpo como um todo, que necessita estar em harmonia para que esse membro superior funcione, tá? E aí eu vou pensar também em escápulas, de cinese de escápulas, que é o movimento das escápulas junto com os ombros, tudo bem? Que eles precisam estar harmoniosos, mas a gente vai falar disso mais para frente, para que haja um movimento também harmonioso de membro superior, ombro, cotovelo, punho e dedos, tá? Todo o tratamento ele precisa ser individualizado, não existe receita de bolo, não existe eu passar todos esses exercícios para todos os meus pacientes de fratura de membro superior. Não, eu preciso eleger qual o melhor exercício para o caso clínico do meu paciente. Tudo bem? Isso eu vou descobrir avaliando no primeiro dia, no segundo dia. Diariamente eu vou ter que avaliar esse paciente para analisar qual a melhor opção de exercício para ele. Tá ok? A referência desse artigo está aqui embaixo. Como atividade valendo nota dessa semana vai ser também as atividades do portal. Quem tiver sem portal precisa entrar em contato comigo para estar enviando essas atividades via e-mail. Para a semana que vem, dia 20, a nossa prova, aqui pelo Teams, pelo Windows Teams e pelo AVA, tudo bem? Então, primeiro a gente se encontra aqui, igual a gente está fazendo agora. Eu vou ir passando as coordenadas para vocês. Vou abrir, aí vocês vão abrir o portal, aí o link vai estar disponível. Vocês vão acessar a prova, vai ter um tempo X para vocês fazerem. E aí depois o lançamento disso já vai acontecer até dia, se eu não me engano, até dia 4 de maio nós temos o prazo para lançar as notas de vocês, tá? Mais uma vez, sugiro que vocês mantenham na hora da prova um roteiro de estudos para vocês terem em mãos e ficar mais prático para buscarem as respostas, tá? A prova vai ser no estilo caso clínico e alternativas para vocês responderem referente a este caso clínico. Então, prestem muita atenção quanto à interpretação de texto, que na maioria dos casos vocês sabem o conteúdo, mas se enrolam na interpretação de texto. Interpretação de texto a gente só aprende lendo, tudo bem? Então, se não tiverem... A unidade 3 que você deu agora vai cair também na prova? Não. Eu só comecei hoje, pessoal, para ajudar vocês a realizarem as atividades do portal, tá? Porque a atividade do portal vai incluir a unidade 3, né? Vocês só vão pontuar lá no portal e a metade da nota se vocês realizarem todas as atividades do portal. E quando eu falo todas as atividades, pessoal, tem que abrir o web aula, abrir esse vídeo que eu tô postando hoje, tá? Então, tudo bem, você veio aqui na aula, eu tô te vendo que você veio, mas você não acessou o link Professora, lá no portal. Oi. eu abri um chamado agora à noite por conta das minhas notas lá, que nem eu falei para a senhora, porque lá tá falando assim, se eu tivesse acima de 2.500, eu conseguiria um percentual na prova de nota. Aí eu fui falar com a Cláudia, porque todos os meus EDs, depois que eu tive um problema que eu tive um processo na justiça contra a UNIC, foi liberado tudo e eu já fiz.
E essas notas agora não conseguem somar mais na minha pontuação, e eu fico com menos 1.500. Que no caso, em algumas matérias, somando, já era para estar 4.000 e pouco. Menos esses 1.500 eu não consigo. Aí não sei como que vai ficar, mas eu abri um chamado, talvez depois que eles consertem, eu consigo ganhar ainda essa nota. Mas eu acho que até hoje não vai estar lançado. Beleza. Mas fiquem tranquilos e como eu disse lá no início, conforme vocês forem fazendo as atividades, pessoal, vai printando a tela e guardem, tá? Para se der qualquer problema futuro, vocês têm um respaldo do print da tela. Beleza? Se não tiverem mais dúvidas, eu dou por encerrada a aula de hoje. Na semana que vem a gente se encontra aqui. Estudem bastante, estudem os casos clínicos que tem no final de cada sessão, que vai ser mais ou menos nesse estilo, os casos clínicos, para que vocês identifiquem as patologias, citem os melhores tratamentos, as melhores evoluções, as classificações das fraturas, enfim. Vai ser uma prova de um apanhado geral, da unidade 1 e 2 só. Tudo bem? Lembrem de fazer de desafio nota máxima. Essa turma de vocês tem prova de proficiência. Oi. Caso clínico, e a hora que a senhora fala outra, corta. Eu não entendi ainda. O que é? Eu vou dar um caso clínico assim, uma historinha. João, 50 anos, sofreu um acidente automobilístico. Caso clínico, eu entendi. E a outra é o quê? Que eu não estou entendendo a segunda parte que a senhora fala. São as questões referentes a esse caso clínico. Que aí vai ser a interpretação tudo envolvendo só caso clínico. Isso. Tá bom. É porque eu não entendi a segunda parte que a senhora falar. Mas tudo bem então, pessoal? Tudo. Encerra então a aula de hoje. Professora, no caso, ainda estou sem acesso ao meu portal, por causa dessa paralisação, o Nick parou também, né? Eu não conseguia fazer o dilatamento no meu FIES. Eu não tenho acesso ao portal. Tá. Então, veja se você abre o chamado pelo formulário, né? Que a gente tem o formulário online. Só deixa eu parar aqui a gravação. Bem.